Olá, seja bem-vindo. Eu sou Dario Cardoso e este é o Saber Mais, o podcast da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, porque feliz é aquele que acha sabedoria e adquire conhecimento. Hoje falaremos sobre um assunto que tem tomado conta dos nossos noticiários e as tragédias que têm cercado os nossos dias. A morte é um tema presente de diversas formas neste noticiário. O acidente aéreo que vitimou o astro do basquetebol Kobe Bryant e sua filha Gianna causou grande consternação no mundo do esporte. Também, em nível mundial, temos ouvido as notícias sobre o coronavírus, que já vitimou mais de 170 pessoas na China e tende a se espalhar por todo o mundo. Aqui no Brasil, o noticiário fala de dezenas de mortes e milhares de vítimas atingidas pelas enchentes na região sudeste do Brasil. Tudo isso provoca grande comoção e profunda tristeza e compaixão por aqueles que sofrem e perdem seus entes queridos. A morte é percebida como uma suprema tragédia. É o fim de tudo. É o fim das realizações, é o fim das esperanças. É o que nos diz o Salmo 146, verso 4. Naquele dia, perecem todos os seus desígnios. Para a maioria das pessoas, só resta fazer manifestações de carinho que buscam consolar os familiares enlutados. Afinal, a morte é um mal inevitável. Pode vir por meio de um acidente aéreo ou um vírus mortal de amplitude mundial, ou por chuvas que todo verão caem em abundância. Não importa como ela venha, o fato é que não temos como nos livrar dela e temos que encarar toda a nossa tristeza diante do seu assalto. Mas a Bíblia tem algo mais a dizer sobre a morte. Hebreus 9, 27 afirma que após a morte vem o juízo. Por isso, os desejos de que fulano descanse em paz correm o grande risco de se tornarem apenas palavras vazias. O que alguém poderia apresentar diante de Deus para ser considerado aprovado para o descanso eterno? Será que a excelência na prática de um esporte daria a alguém as condições do verdadeiro e eterno descanso? Ou o caráter, a lealdade para com os seus semelhantes, as suas obras de benemerência, ou a maneira como ele se portou diante das responsabilidades desta vida, convenceriam o Altíssimo a considerar alguém seu filho? Talvez alguns pensem em uma morte repentina e trágica, poderia trazer alguns pontos diante do juiz e fazer com que ele se compadecesse daquela vida precocemente encerrada. Essas coisas certamente nos comovem. E elas certamente têm a sua importância e o seu valor diante daquele que não é injusto para esquecer qualquer de nossas obras. Mas elas não são suficientes nem diante dos tribunais humanos. Diante do tribunal de Deus, só temos um consolo na vida e na morte. O antigo catecismo diz que Cristo pagou pelos nossos pecados e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse Paulo aos Romanos. Quando lembramos que a morte tem tal poder, precisamos lembrar que Jesus Cristo venceu a morte, e não apenas a sua ação contra o nosso físico, mas especialmente o seu efeito sobre a nossa condição eterna. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus e ter a certeza que seremos recebidos no descanso eterno. Devemos consolar uns aos outros com estas palavras, contando-lhes sobre o que Cristo fez, para que pudéssemos também, junto dele, vencer a morte. Quem sabe isso, sabe mais. Até a próxima.